Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre fragilidade no sexo masculino, né? Em relação quando o homem está doente, né? Quando ele se depara com uma doença. E nós vamos entrevistar essa pessoa fantástica que é o Lucas. Ele tem uma atuação muitos anos aí já na saúde, né? Hoje ele coordena uma equipe, ele chefia uma equipe, né? E ele nos cedeu um espaço do tempo dele, que ele é muito ocupado, né? Para nos dar uma entrevista, né? Vamos lá. Na questão saúde e doença, o homem se sente mais fragilizado do que as mulheres? Sim. Os homens, eles, por ser homem, ele não está preparado a depender. E quando você fala de estar doente, o homem depende mais. Depende da sua esposa, depende do diagnóstico médico, depende de um medicamento. E depender para o homem, acho que pela natureza masculina, não é confortável para ele. Então ele se fragiliza mais com isso. Então a gente até brinca muitas vezes, né? Uma mulher com uma pneumonia, 30 graus de febre, está lá trabalhando em casa, está ajudando a família. O cara com um resfriadinho de leve já está de cama falando que vai morrer. Então isso realmente de fato acontece, tá? Os homens, eles se fragilizam muito mais do que as mulheres se eles tiverem uma doença igual, por exemplo. Quando se fala da questão de saúde, quem se cuida mais, os homens ou as mulheres? As mulheres se cuidam mais, as mulheres previnem mais doenças e os homens, eles tratam as doenças, eles não previnem. Então aqui no hospital, por exemplo, em pronto atendimento, a gente tem muito mais mulheres procurando a unidade de pronto atendimento por questões que elas não conseguiram tratar e homens procurando a unidade de pronto atendimento por não terem nem tentado tratar alguma doença. Então, o problema das mulheres, de modo geral, tem que ser resolvido mesmo num PA, no pronto atendimento. Agora, o dos homens poderia muito bem ter sido resolvido numa unidade básica de saúde. Mas como ele não tratou, ele procurou um pronto atendimento. Quando se fala que o paciente está doente, do sexo masculino, a sua figura se sente fragilizada no caso de uma doença como câncer? Ela se sente fragilizada pelo fato do homem representar uma figura forte e imponente? Sim, que é o que a gente falou na primeira questão, né, que o homem ele não está preparado por depender. Quando a gente fala de câncer ainda, a gente fala de uma doença às vezes mais agressiva. Você não trata com uma semana de antibiótico, você vai tratar às vezes com radioterapia, com quimioterapia. Isso causa grande exaustão emocional, né? Então o homem, ele, quando tem esse diagnóstico de câncer, ele não enfrenta muito bem, não. Ele tem essa dificuldade de aceitação, sim. Quando se fala de câncer, o paciente fulano de tal foi diagnosticado com a doença. Qual a sua relação à nova vida e mudanças de hábitos? Quando o cara, ele isso no modo geral, não só homem quanto a mulher também. Quando o paciente ele é diagnosticado com câncer, eles passam pelas 5 fases do luto, né? A primeira dela é a negação, então ele nega que tem o câncer, ele fala que o exame está errado, que não pode ser isso, e ele começa a se negar para os outros e para ele mesmo. Aí ele vai para a segunda fase do luto, que é a raiva. Então ele começa a sentir raiva dele mesmo por não ter tratado antes, ou raiva do hospital porque demorou para fazer o diagnóstico. Ele começa a sentir muita raiva e tenta achar um culpado para a situação que ele está vivendo. Após o processo de raiva, ele começa o período que a gente chama de barganha, né, que é negociação. Então ele começa a propor trocas. Aí o cara se aproxima da fé, né? Ele fala assim: Deus, se o Senhor me curar desse câncer, então eu vou começar a seguir os seus caminhos. E ele faz sempre essa troca, né? Não, se o doutor ele cuidar bem de mim, então ele começa a articular coisas para ser tratado e ser curado, né? A partir disso, não conseguindo a devida cura, ele entra num estado que a gente chama de depressão, uma queda emocional, né? E essa depressão pode passar a curto, médio ou longo prazo. Nesse período é um momento onde ele fica em extrema tristeza, né? E começa a aceitar a atual situação.
E o último estágio dele nesse processo é a de aceitação. Bom, estou com câncer mesmo, bola para frente, vamos seguir o barco. Qual o impacto familiar que gera, né, na família quando o homem da casa, que gera o sustento da família, ele está diagnosticado com uma doença tão grave assim como o câncer? Quando o homem, né, que muitas vezes é o provedor da família, isso por um contexto histórico, hoje a gente vê as mulheres muito mais ativas no mercado de trabalho, mas historicamente falando, sempre dependeu-se muito do homem para prover, o homem que trabalha e a mulher que cuida da casa, né? Então, quando esse cara ele é diagnosticado com uma doença grave e isso o impede de estar provendo as coisas da casa, a gente vê algo que vai contra aquilo que é o esperado, né? Então a família vai entrar em crise, a família vai se separar porque o cara está doente. Mas a verdade o que acontece é que no momento de dificuldade desse cara, que ele é diagnosticado com uma doença grave, uma doença em estágio terminal, a família se une. Então a gente vê às vezes o cara que é o único provedor da casa é internado aqui na Santa Casa e fica um período, por exemplo, de 40 dias de internação. Nesse período, a família ela se une, ela se vira para conseguir sustento e consegue doação, mas a única preocupação da família não é a questão financeira, é a reabilitação da saúde desse ente familiar. Então a gente vê muito mais a família se unir em prol da doença do que se unir em prol das finanças. Existe uma certa resistência dos homens para realizar exames periódicos de prevenção, como de câncer de próstata, por conta do preconceito? O homem ele tem sim aquele preconceito de que eu sou macho e ninguém me toca, né? Tanto que eu já passei uma época da minha vida, um ano da minha vida em posto de saúde, e quando faço prevenção do câncer de próstata, por exemplo, agora a gente está entrando no Novembro Azul, o nosso maior público ouvinte das nossas palestras são mulheres, e a gente faz isso com uma estratégia. Como os homens não vêm em grande quantidade, a gente educa as mulheres e as mulheres educam os seus maridos, porque de fato, não só para o câncer de próstata, mas para qualquer outra prevenção, ele não tem tanta adesão, seja para uma alimentação saudável, seja para uma caminhada em comunidade para fazer exercício físico, prevenir pressão alta, diabetes e etc. O cara não está ativo, tá? Então o homem tem sim resistência em prevenir. Hoje a gente está aqui na Santa Casa, qual o maior índice de internação, homens ou mulheres? A gente tem o nosso maior índice de internação de mulheres, tá? Hoje os dados estatísticos aqui são 51% de internações do sexo feminino e 49% do sexo masculino. Interna-se principalmente por doenças cardiovasculares, seja doenças do coração ou um AVE, por exemplo. Depois por doenças pulmonares, pneumonia em grande quantidade. E depois neoplasias. Geralmente as internações deveriam ser evitadas? Quais as causas mais comuns de internações aqui? A nossa causa, como eu falei, né, primeiro é doença cardiovascular e segundo são doenças pulmonares, tá? As doenças cardiopulmonares, as doenças cardiovasculares, como por exemplo um infarto ou um AVC, poderia ser prevenido se o cara hipertenso tivesse tratado em casa essa hipertensão, se ele tivesse realizado exercício físico, tá? Então, a nossa maior causa de internação, em grande parte, poderia sim ter sido evitada. A segunda maior causa de internação são doenças pulmonares, como a pneumonia. A pneumonia, como a gente já sabe, ela acontece com pessoas que estão imunologicamente debilitadas. As maiores causas de pneumonia no Brasil hoje acontecem em idosos e em crianças. Crianças porque ainda o seu sistema de defesa está em formação, e idosos porque o idoso ele tem o que a gente chama de inapetência, ele não come mais, ele perde o apetite. E por não se alimentar direito, ele acaba não se nutrindo e o seu sistema imunológico também tem queda. Ou seja, primeira causa de internação, doenças cardiovasculares. Se ele fizesse exercício físico e controlasse a hipertensão, não estaria internado. Segunda causa, doenças pulmonares, a pneumonia ganha aí disparado. Se ele se alimentasse bem e tivesse uma vida mais ativa, também não estaria internado. Então sim, as internações poderiam ter sido evitadas. Na sua opinião, assim, numa visão geral,
nas redes de saúde, quem se cuida mais? Os homens ou as mulheres? Quem procura mais? Quem procura mais nas redes de saúde são as mulheres. As mulheres, elas têm mais vontade de aprender. E uma coisa interessante da mulher é que quando a gente educa uma mulher, ela geralmente vai educar uma outra pessoa. Então, como a mulher tem esse anseio de falar mais, é uma característica feminina, então as informações que a gente passa para elas, elas expandem. Quando a gente fala para um homem, ele não tem a característica de expandir aquilo que ele aprendeu. Então, além das mulheres procurarem mais, as mulheres divulgam mais as orientações que a gente faz. Na sua opinião, isso é uma fragilidade do homem? Assim, de não, em relação à doença, de ele não assim, ter o mesmo, de ele não ter essa mesma atuação que a mulher, que ela busca mais, ela procura estar mais bem informada do que o homem? Sim, é uma das fragilidades do homem, tanto que quando a gente vai passar visita em um quarto, por exemplo, né, se a gente ficar só na anamnese, a gente deixa passar muitas coisas, porque o homem não fala. Então, às vezes você pergunta, o senhor está com dor? Ele fala, não estou com dor. Nem uma dorzinha pequena, ele fala, não estou com dor. Aí o cara está internado por causa de uma apendicite, né, e o cara fala que não está com dor. Aí na hora que você vai fazer o exame físico, você aperta aqui nessa região e o cara fala assim, nossa, aí dói. Então, na verdade, o cara já sentia essa dor e ele tem resistência para estar falando sobre, né? Diferente da mulher, que quer falar tudo que tem. Você está com dor, por exemplo, a gente pergunta para uma mulher, você está com dor na barriga? Daí ela fala, estou com dor na barriga, estou com dor no braço, estou com dor nas pernas, estou com dor na unha, estou com dor no cabelo. Ela fala tudo que ela sentiu, ela nem está internada por causa disso. Ela tem, por exemplo, uma dor no dedo de 10 anos atrás, mas ela vai te falar dessa dor. O homem já tem um pouco mais de resistência nesse sentido. Ele, às vezes, omite por parecer mais resistente, por ser homem, né? Tem essa questão de ser macho. Isso dificulta o diagnóstico? Se tiver um exame físico bem feito, se tiver todo o processo de enfermagem bem realizado, a gente pode contornar. Mas poderia sim ser mais fácil se ele fosse mais aberto e receptivo para nos estar falando e estar recebendo as nossas orientações. A nossa entrevista termina por aqui. E qual o recado que você tem para passar para o público em relação à saúde do homem? Eu quero falar que você, homem, você, mulher que está assistindo isso, que você, homem, se cuide, principalmente agora no câncer de próstata. Não é triste você ser tocado, por exemplo, para saber se sua próstata está aumentada ou não. Triste é você ser diagnosticado por um câncer que podia ser evitado. Então previna. Como diria minha avó, é melhor prevenir do que remediar. Obrigada. Para nós da Anhanguera foi um prazer estar entrevistando uma pessoa como você, né? Eu tenho uma profunda